Meus amigos, minhas amigas, é muito natural a comunicação com o além, o chamado além, com os espíritos, com todos aqueles que estão em outros orbes, com todos aqueles desencarnados ou com espíritos que estão em outros graus, de elevação, que estão fora do âmbito terreno, por exemplo, do âmbito terrestre. Nós temos a capacidade de diálogo com todos eles, desde que, primeiramente, confiemos nesse processo, desde que façamos um trabalho de estudo profundo de si mesmo e de estudo espiritual, dedicação espiritual, de esforços espirituais, para haver este enlace com esses espíritos. Porque tudo é segundo a lei de afinidade e sintonia. Precisamos criar laços. Quando adquirimos amizades na Terra, passamos um WhatsApp para alguém, alguém passa para a gente, é porque criou-se um laço, por menor que seja, o início de uma amizade, de um contato, ou seja, alguém tomou a iniciativa de dar um oi, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Na rua, numa festa, em qualquer lugar, alguém sempre vai tomar a iniciativa, né? Quando quer conhecer alguém, estabelecer um diálogo com alguém. Da mesma forma, são com os espíritos desencarnados. É necessário coragem, é necessário confiança no que se está fazendo. E por isso é importante um estudo, um embasamento sobre isso. Eu tenho algumas experiências em minha vida muito fortes, extremamente fortes. E são essas experiências que não me deixaram ser um cético. Pois é, eu fui espírita, trabalhei no movimento espírita, me dediquei ao movimento espírita. Hoje, fora das caixas, tenho algumas críticas fora das caixas. Analiso a importância do que aprendi com o espiritismo, do que aprendi estando dentro de uma caixa, mas que estar fora das caixas e tendo uma visão ampla e profunda é muito melhor. Hoje em dia eu percebo muita coisa que eu não percebia. Eu tenho um olhar muito mais amplo. Mas é importante dizer que, particularmente em minha vida, isso na vida de todos os buscadores e de espíritos que já reencarnaram com uma certa inclinação, a sensitividade, a mediunidade, a paranormalidade, isso acontece desde a infância, a adolescência, né? Geralmente já há esse diálogo com o além. Aquelas crianças que falam com seus amigos imaginários, né? Os seus amiguinhos imaginários, que geralmente são espíritos que estão ali brincando com eles, né? Na adolescência já há muita coisa que a gente vive, ou seja, principalmente espíritos que reencarnam, que com inclinações, predisposições a trabalharem na área espiritual e a se envolverem com a área espiritual, terão esse chamado desde cedo através de contatos, diálogos com o além. Eu quero citar alguns exemplos que, como eu falava, são exemplos, são coisas fantásticas que aconteceram em minha vida, que justamente por eu ter vivenciado isso, não foi algo que eu ouvi falar, não foi algo que eu vi no filme ou que eu li no livro, mas que eu vivi, que eu senti. Exatamente por isso é que eu não me tornei um cético, porque depois que eu deixei a doutrina, eu me tornei uma pessoa mais cuidadosa com as mensagens mediúnicas, mais observador, mais criterioso, entendendo que em alguns momentos fui enganado e me deixei enganar
entendendo que em alguns momentos me equivoquei também em achar que conversava com espíritos e que recebia mensagens espirituais em alguns momentos. Então fui apurando ainda mais a minha sensitividade ou capacidade de diálogo com os espíritos, de diálogo com o além, compreendendo que no processo mediúnico sempre há erros, sempre há equívocos em algum momento, compreendendo que existem muitos processos medianímicos em que em determinados momentos o animismo prevalece e as mensagens são muito mais anímicas do que de fato de espíritos desencarnados. Essa é uma situação que cada médium precisa fazer seu autoexame, sua autoavaliação ao longo do tempo, com o expandir de sua própria consciência. Você vai chegando a conclusões de momentos que você se enganou, que você se equivocou, e não custa nada você admitir, assumir que em alguns momentos você pode ter errado. Das coisas que você também viu de errado de outros médiuns, de comunicações falsas de outros médiuns, de puro animismo de outras pessoas, de mensagens puramente anímicas que se tem na internet, não é? Sempre compreendendo que o animismo faz parte das comunicações mediúnicas. Sempre haverá o lado anímico, mas existem comunicações que a gente vê que só tem animismo, que não há de fato a parcela espiritual verdadeira. Dito isto, aonde eu quero chegar? Eu gostaria de dizer para vocês nesse vídeo, abrindo meu coração, falando sobre algumas experiências pessoais. Coisas que me fizeram, e posso dizer hoje claramente, a qualquer um de vocês e a todos que chegar aqui ao canal, de que a vida não cessa, de fato. De que nós somos eternos. Essa que é a grande realidade. Somos imortais em nossa essência. Os personagens morrem, os personagens acabam, mas a essência continua, o eu verdadeiro continua, enquanto os personagens, eles têm um limite, têm uma história, têm um começo e têm um fim. Ou seja, José, Marcos, Felipe, Andréa, Kardec, João Paulo, todos eles terão um fim um dia. Mas a essência, o espírito, a centelha divina, ou seja, somos de fato imortais, somos eternos, né? Isso é muito importante. E o mais importante é que eu cheguei a essa conclusão não por leituras, por estudos, por assistir filmes, por assistir palestras, por participar de congressos, ou por fazer palestras, ou por ser um orientador espiritual, mas sim por viver, por vivenciar. Vamos lá. Eu pequeno, certa vez, um dia acordei e vi um espírito meio que aplicando um passe em mim. Ele todo de branco e fazendo movimentos com as mãos. Eu olhei aquilo e digo, poxa, o que é isso? Eu olhei e pequeno, né? E disse assim que vi, mas aí as pessoas de lado, né, acham que você está meio assim, não está viajando na maionese, só que eu vi isso de manhã cedo, acordando. Também na infância eu fui passar a estudar karatê. Pois é. E todo mundo sabe que tem as mudanças de faixas. E quando eu fui passar de uma faixa para outra, houve um grande evento num ginásio na cidade, numa quadra esportiva para grande público. Naquela noite eu não me lembro o que aconteceu comigo. Eu fiz o kata, todo mundo sabe que o kata são aqueles movimentos, né, do karateka para fazer passar de uma faixa para outra. Eu fiz aqueles movimentos do kata para, juntamente com todo o grupo, né, aquela sincronia de movimentos para ser elevado da faixa branca para a faixa amarela à época. O fato é que naquela noite aconteceu algo muito estranho.
eu comecei a ver vozes, a ouvir vozes, a ver espíritos, e ao sair daquele ginásio, o mundo se apagou para mim de um jeito, eu não sei explicar exatamente o que aconteceu. Eu sei que eu fiquei uns 3 dias doente, um pouco febril, e ouvia os espíritos me chamar numa rua vizinha à minha casa, ao ponto de eu ir com minha mãe na esquina, olhar e ver, conferir que não tinha nada, não tinha ninguém, né? Ou seja, coisas que acontecem muito com pequenos médiuns sensitivos e que as pessoas podem achar que é processos esquizofrênicos ou problemas de psicose, né? E de fato são contatos espirituais, contatos mediúnicos, né? Isso aconteceu. Na minha infância, eu sempre tive uma infância um pouco assim, um garoto tímido, muito tímido, retraído, mas ao mesmo tempo muito atento e muito assim conectado às questões já transcendentes. Via os livros na prateleira que meu pai tinha, livros da codificação espírita, olhava o nome, livro dos espíritos, livro O Céu e o Inferno, e eu achava interessante. Algo me chamava a atenção naqueles livros, algo me atraía para aqueles livros, mas ao mesmo tempo eu ficava pensando, é meio perigoso isso aí, né? Talvez não seja para mim, talvez seja perigoso. Livro dos Espíritos, por que eu vou pegar nisso, me envolver com isso? E o outro, Céu e o Inferno, será que isso não é uma coisa assustadora, amedrontadora? Eu que não vou pegar nisso. E ficava nesse jogo, né? De pegar ou não pegar, etc. Geralmente eu não pegava, ou pegava e largava rapidamente. Mas aí veio aquelas novelas da Rede Globo que passava a viagem, né, tal, eu assistia e gostava muito de assistir, ao mesmo tempo ficava meio amedrontado, né, com aquele era a representação do Vale dos Suicidas, né, do personagem lá, o Alexandre, eu ficava meio com medo também, né? Então era uma mescla de querer estudar aquilo, querer saber mais e também temer. E eu sentia presenças de espíritos na casa da minha mãe. Meu avô desencarnou em 1994, o mesmo ano da novela A Viagem, e eu sentia às vezes pegadas e presenças em casa, muitas vezes como se ele também estivesse lá visitando a casa naquele período. Eram momentos assim que eu sentia. Mas tudo bem. Chega 2014, início de 2014. Minha mãe já vinha enferma há 2 anos. Infelizmente, ela teve um câncer e teve metástase. E no dia que ela ia desencarnar, eu acordei às 5:30 da manhã com um aviso de um espírito que não era daqui não, desse orbe não, era algo assim, bem diferente o jeito dele, tá? Com realmente aparência muito diferente, e ele disse, vai ser hoje, mas daqui a 20 anos, eu não me lembro o resto dessa informação até hoje, ele disse que ia ser hoje o desencarne dela, mas que em 20 anos aconteceria uma outra coisa essa que até hoje eu não lembro do que ele falou, talvez um dia eu até desconfio do que possa ser, mas também não sei exatamente o que é, não posso cravar. O fato é que ele quis dizer que ele quis me dar um alento, que minha mãe iria naquele dia, mas que daqui a 20 anos aconteceria alguma coisa. Essa alguma coisa pode ser a reencarnação da minha própria mãe, pode ser o meu desencarne, pode ser algum novo encontro entre eu e ela, entre outras questões que ele quis me acalentar, só que isso, né, foi apagado de minha mente. Nada que, com o passar do tempo, não possa voltar à tona e eu ter essa certeza sobre isso. Bem, isso aconteceu no dia que ela desencarnou, eu recebi esse aviso às 5:30 da manhã.
Às 4 horas da tarde, no hospital, a médica me chamou. Tinha um monte de gente da família para ela chamar, mas ela escolheu justamente a mim. Me chamou numa sala à parte e disse: Você sabe o que está acontecendo, não sabe? Eu disse: Eu sei, mas a senhora pode ser bem direta, bem explícita. Ela disse: Sua mãe está morrendo, nós já sedamos ela, colocamos morfina e tal. Eu vou precisar viajar, eu vou para João Pessoa, porque eu tenho uns plantões lá, tem uns plantões lá, e ela vai ficar aqui, mas daí ela já não acorda mais do jeito que está. Eu tudo bem, agradeci a ela pelo tratamento humano que ela deu à minha mãe, nos cumprimentamos, não me lembro se eu abracei, eu cumprimentei ela, agradeci e saí. Isso às 4 horas da tarde do mesmo dia que eu recebi essa mensagem. Estava ali umas 4h30. Tinha primas minhas que iam sair do hospital, vinham para a cidade para depois voltar para o hospital. Eu fui com elas, peguei carona e vim para a cidade, vim para casa. Ao chegar em casa, não contou 15, 20 minutos, chegou a notícia do desencarne de minha mãe, por volta das 17 horas, 17h30 daquele dia, né? E eu recebi a notícia às 16 horas na médica e às 5 da manhã de um espírito. E aconteceu de fato essa situação. Naquele mesmo ano eu comecei um processo de introspecção e estudo profundo, 2014. E recebi uma TCI, uma transcomunicação instrumental, no dia 21 ou 22 de abril de 2014. Foi muito forte. Uns 15 minutos de comunicação, onde a pessoa falava diretamente do planeta Vênus, dava detalhes, falava sobre a incidência do Sol em Vênus e que os umbrais nunca estiveram tão lotados, e sobre a necessidade do trabalho, a necessidade de trabalho, trabalho espiritual, dedicação, força para o trabalho da luz. Isso em 2014, me pegando de surpresa, uma TCI. Eu já havia estudado sobre transcomunicação instrumental aquela época, há anos antes, né? Mas eu nunca imaginava que ia acontecer comigo no momento que eu estava sozinho em casa, introspectivo, com as luzes apagadas, às 8, 8h30 da noite. Foi uma coisa muito forte que me pegou de surpresa. No momento eu não tive como registrar, como gravar, porque fui pego de surpresa. Mas o bom da vida é quando você já tem um estudo prévio sobre as coisas. Por isso a necessidade de se informar, de estudar, de buscar o conhecimento. Eu já havia estudado sobre TCI. E no momento que eu recebi aquela mensagem, eu fui olhar a janela do notebook para ver se eu estava ouvindo alguma rádio online, se tinha algum vídeo do YouTube passando. Não tinha nada. Era simplesmente o contato. E aí eu entendi, isso é uma TCI. Por que eu entendi? Porque eu já havia estudado sobre. Então essas coisas facilitam. Todo o estudo que você fizer na área de espiritualidade, você pode achar em tese desnecessário. Não será. Em algum momento você vai ver que serviu para você. Eu já tinha estudado sobre e recebi essa mensagem. Isso em 2014. Em abril. Em outubro de 2014, eu fundo o Centro Espírita Além do Horizonte. Me tornei fundador e presidente. Comecei a fazer palestras com a cara e a coragem, meio que no empurrão da espiritualidade. A espiritualidade meio que me empurrou assim: vá lá, coloque sua cara, fale, que a gente vai lhe ajudar. E assim foi. Eu coloquei a cara, comecei a falar e comecei a sentir presenças espirituais em minhas palestras. Não só nos centros que eu coordenava, mas por onde eu ia palestrar, nas cidades vizinhas e em outros centros espíritas, nos principais centros espíritas da cidade que moro, em cidades vizinhas, que me chamavam para fazer palestra. Eu sentia que em 90% das minhas palestras tinha presenças de espíritos, bons espíritos, que me inspiravam. Eu às vezes só tinha 2 ou 3 tópicos para falar. Eles me inspiravam de um jeito que era uma coisa impressionante. E às vezes eu não tinha nada, só começava a falar. Nunca usei data show, nunca usei slides em palestras minhas. Aliás, usei uma única vez num seminário que eu dei de 3 horas numa cidade e precisou usar slides também.
uma única vez. Mas sempre minhas palestras foram falando, falando, falando. E sempre muito inspirado pela espiritualidade, sempre. Tanto que em vários momentos pessoas percebiam essas inspirações, percebiam o meu jeito de falar que mudava, minha voz que às vezes mudava, o meu rosto, né, também mudava um pouco as expressões, também um certo rubor, né, é, ficava uma manifestação diferente na feição. É, em vários momentos também se via presenças, porque uma vez um colega meu foi filmar uma palestra minha e percebia que o foco da câmera dava mudanças com presenças de entidades espirituais ali. Era bem interessante a maneira que ele percebeu e depois me mostrou. E no mínimo 2 espíritos que estavam perto de mim na hora das palestras. E isso acontecia muito, eu era muito inspirado pela espiritualidade em 90% das palestras. O que não significa que eu não tivesse capacidade e conteúdo de fazer a palestra sozinho, não é isso. Todo bom orador recebe boas influências na hora de suas palestras. Então, todos os bons oradores espíritas, espiritualistas em geral, eles estão sempre acompanhados, né? Então, as palestras são deles, os méritos são deles, porque eles têm os arcabouços necessários, e o livro dos médiuns nos ensina que para a gente poder ter esse sucesso, também os espíritos se aproveitam do arcabouço que nós temos. O que é o arcabouço? Dos estudos e dos conhecimentos que nós já temos em nossos arquivos, desta encarnação ou de outras. Então, os espíritos se aproveitam de conhecimentos que nós já temos para aprofundá-los e aperfeiçoá-los ainda mais na hora da fala, da oratória. Pois é. Então, isso aconteceu, tudo isso em minha vida, tá? No centro espírita eu tive vivências maravilhosas, percepções de espíritos sempre. Já atendi pessoas no atendimento fraterno que em única vez que eu vi essa pessoa me viu uma única vez, mas sentiu que em outra encarnação, em algum momento já havia me encontrado, e era um reencontro emocionante na sala de atendimento fraterno. Pessoas que chegavam que eu nunca tinha visto na vida, mas percebia, você de novo, a gente de novo se encontrou. É como se fosse um encontro só pela encarnação, mas valeu por uma conversa, por um passe, por um atendimento fraterno. Coisas assim. Já vi uma vez um espírito de uma mulher incorporado numa médium, que foi um dia de muita emoção. Meu semblante mudou, meus olhos começaram a fechar sozinho. Os olhos dessa médium começaram a fechar e ela começou a dizer coisas, falar de saudade, falar de lembranças minhas com ela, momentos que já vivemos e outras pairagens. Não sei quem era até hoje. Confesso que não sei quem era, mas era no mínimo uma grande amiga ou parceira de outras encarnações que me visitou uma certa vez. E não foi uma comunicação normal, digamos assim. Houve uma comoção, uma emoção geral, principalmente mudanças em mim, fisicamente, nela. De uma maneira inesperada começou essa comunicação. Foi algo muito forte, muito bonito também. Bem, eu estou resumindo aqui para que o vídeo não fique muito longo, porque eu quero mostrar a vocês que esse diálogo com além é algo natural, como o livro dos médiuns apresenta a natureza das comunicações. É algo natural, que sempre foi visto como sobrenatural, como foi visto sempre como acima da naturalidade. Acima do natural, e não é. É algo que se dá natural. É importante a gente entender isso. Bem, já tive um cantor que me acordou às 3 e pouca da manhã cantando um refrão de uma música. É um cantor famoso da MPB. Não gosto de ficar falando o nome, citando o nome, já falei em outro vídeo, mas não gosto de ficar falando nisso porque não quero crescer em cima do nome desse artista, porque era um artista conhecido. Não era um artista que eu era fã dele, mas eu conhecia, tá? E foi um artista muito importante na MPB, com canções belíssimas, né?
E ele cantou uma dessas suas canções, uma das mais belas, se não a mais bela. Cantou esse refrão várias vezes, num clima de alegria, e me passou uma energia, um bem-estar físico, mental maravilhoso. Eu fui trabalhar no outro dia, eu era gestor escolar, e ele passou algumas horas do dia comigo também. No ambiente de trabalho, eu me sentia envolto da presença dele ainda. Mesmo que ele não estivesse tão próximo, mas eu senti aquela energia da visita dele que me acompanhou durante horas naquele dia de trabalho, onde tudo me comovia e me emocionava. Eu me emocionava fácil, chorava fácil, por nada, só por sentir uma presença tão bonita, tão pura, tão bondosa como foi a presença desse espírito, desse cantor da música popular brasileira, tá? Muito importante isso. Depois, em outros momentos, eu morando em outra casa, ouvi um outro cantor que cantou um refrão de uma música dele, a mais conhecida talvez. Cantou no meu ouvido, eu chamei a minha esposa para ouvir, e enfim, foram coisas assim que já aconteceram muito fortes. Mas resumindo tudo isso, eu quero chegar em 2018, onde eu fui cirurgiado espiritualmente através do médium Zé Araújo por Dr. Frederic von Stein, um médico alemão da Segunda Guerra Mundial. E a partir disso estabeleceu-se também uma grande amizade com esse espírito, né? Que eu tenho até hoje. Ele está aqui no meu mural de fotos ali. São espíritos amigos. O Padre Pio já me ajudou algumas vezes também. Padre Pio. Tá ali a imagem dele também. Enfim, o fato é que também venho me aproximando há algum tempo de Kuan Yin, tá? E quem não conhece Kuan Yin, é uma mãe mestra da compaixão, da misericórdia. Ela traz essa beleza materna, né, vindo do Oriente. E venho me aproximando também dessa beleza da compaixão e da misericórdia de Kuan Yin. Muito bonito, muito belo, toda a proteção, toda a presença dela, a prontidão que esses espíritos têm quando nós os chamamos, quando nós os evocamos. Como bem o livro dos médiuns tem um capítulo das evocações dos espíritos, de que não só é possível evocar, como se deve evocar os espíritos, principalmente em determinados momentos que nós estamos nos sentindo sozinhos, desamparados, desassistidos, ou com dores, sofrimentos, enfermidades, necessidades. Nesses momentos nós devemos evocar, sim, principalmente pedir ajuda. Por quê? Porque se eles puderem vir, eles virão. E eles estão sempre a postos com boa vontade de vir. Na grande maioria das vezes eles vêm. Quando não vêm, pelo menos mandam talvez uma equipe, né? Aquela falange de espíritos amigos. Alguém sempre vai vir em nome deles para fazer essa ajuda, tá? E sempre a misericórdia divina nos alcançará de alguma forma. Então, por isso que pedi e obtereis, buscai e achareis, batei a porta e vos abrirá. Então, tente se comunicar com os espíritos, porque isso não é privilégio só de A, de B, de C, de B, de Kardec, de João, de Maria, não. E também médiuns não são privilegiados, sensitivos, médiuns ostensivos não são privilegiados, não. Apenas eles já têm inclinações e predisposições desde cedo para esse contato com a espiritualidade. Por isso torna isso mais simples, mais comum, natural e, portanto, é algo comum da vida dos médiuns mais ostensivos, dos sensitivos. Por isso a gente comenta dessa forma, não é? Mas todo mundo, todos têm sua assistência espiritual e todos podem e devem se comunicar com seus espíritos amigos, protetores, cuidadores, parceiros, todos têm. E, portanto, não é privilégio nosso de A, de B ou de C. Ninguém é alecrim dourado nesse aspecto, não. Então, eu estou contando aqui meus relatos, minha história, como poderia qualquer um de vocês contar também as suas histórias. Em nenhum momento eu estou contando isso para mim e vai descer.
mas apenas para mostrar a vocês de que isso é real. Eu vivi, eu vivenciei. Isso é importante eu dizer, até porque eu nunca usei alucinógenos, nunca usei drogas ilícitas, até mesmo beber, nunca fui de beber. Então é importante dizer essas coisas todas porque eu sempre estive e estou lúcido em tudo isso, em todos esses momentos de minha vida. Mas ainda não acabou o vídeo e eu peço a você calma, muita calma nessa hora. O vídeo precisa ser um pouquinho longo. Aproveite para pedir o seu like, sua inscrição no canal que eu ainda não pedi. Bem, dito isto, recentemente eu tive também momentos assim fantásticos e que só me fortaleceram. E eu vou dizer quais foram agora. Eu considero esses momentos muito bonitos e emocionantes. É o momento mais forte desse vídeo. Todos foram importantes, mas desaguaram em momentos recentes. E esses momentos recentes foram o quê? Ainda eu acho que no final do ano passado, no segundo semestre do ano passado, houve um momento que eu tive uma cãibra muito forte, uma dor muito forte na perna, uma cãibra, e eu chamei por Frederico von Stein, o médico que me cirurgiou. Chamei por ele. Eu disse que se ele pudesse vir, viesse me ajudar, me dizer alguma coisa sobre aquela cãibra que estava tão forte, e que ele me desse um sinal de que estava presente. Veja que ousadia, né? Além de chamar, ainda quer um sinal. Quer dizer, ousado e exigente, né? O rapaz. Mas a gente pode fazer isso. Porque eles sentem que não a gente não está dando uma ordem, a gente tá evocando com respeito, né? Com educação, e ao mesmo tempo, por a gente ser ainda, por mais conhecedores e estudiosos do assunto, às vezes a gente quer uma prova, né? A gente quer um sinal de que aquilo é verdade, de que o espírito esteve presente, de que o espírito A, B, C ou D esteve de fato ali, não foi algo só de minha imaginação ou da imaginação de qualquer pessoa, né? Então eu pedi um sinal. Foi o que aconteceu. Minha esposa chegou, eu pedi para ela massagear a perna, ela começou a massagear e no que ela massageou, a mão dela começou a ganhar uma força tremenda. Ela estava com os braços cansados e a mão dela começou a ganhar uma força absurda. Ela começou a massagear com muita força, uma força que não era dela. E mais ainda, ela ouviu, porque ela tem também alguns tipos de mediunidade, ela ouviu ele dizer no ouvido dela que eu estava perdendo potássio. Eu estaria perdendo potássio. E aí, ela massageou e disse isso. Aí eu digo, meu Deus, ouviu? Ouviu. Foi o sinal. Eu pedi um sinal. E o sinal foi as mãos dela ganhando uma força que não era dela, e o recado, ele está perdendo potássio, que eu estaria perdendo potássio, ou seja, veio dizer o que estava acontecendo. E aí, tudo foi melhorado e providenciado. Este foi um momento importante, não é? Aí, vamos lá. Outro momento importante foi numa live agora em dezembro que eu fiz aqui no canal com a KT, Catarina Lazar. Tá? Eu estou citando o nome dela, é uma amiga, é uma médium amiga, que é da Umbanda, que também faz os atendimentos dela, enfim, é uma médium da Umbanda, universalista, etc. E em uma dessas lives, ela começa a fazer consultas, as pessoas, os internautas aqui, perguntam coisas. No final de tudo, eu digo assim, e esse canal aqui? Me fala um pouquinho sobre o canal. Eu pedi um pouquinho para ela falar sobre o canal. Ela, naquele momento, juntamente com a entidade que estava próxima a ela, o Exu Veludo, descreveu coisas da minha vida particular de 2019 até agora. Falou do ano de 2019 até agora, falou da perspectiva do canal para 2025 e das minhas perspectivas. Quer dizer, eu pedi sobre o canal, por tabela veio muito mais do que isso. Veio coisas falando sobre o canal e coisas falando sobre mim de maneira muito forte.
muito forte, coisas que não teria como, por exemplo, a médium KT saber. Eu nunca havia conversado nada disso com ela. Em nenhum momento eu conversei nada disso. Eram questões muito pessoais e que naquele momento ela, com a capacidade dela de clarividência, não é? Juntamente com a presença do espírito, elas houve uma captação e um relato disso. Isso ainda vai virar um corte aqui no canal, né? O canal ainda não tem cortes, mas terá. E terá cortes fantásticos como esse. Esse é mais um exemplo do diálogo com o além. Para fechar agora, e eu agradeço a vocês que estão acompanhando pacientemente esse vídeo, tá? Para fechar, semana passada eu estava numa manhã meio triste. Sim, porque todos nós temos os nossos momentos de oscilações emocionais. Eu estava num dia meio triste, numa manhã meio triste, sentindo algumas dores no corpo, meio triste e tal, deitado, e comecei a colocar uma música e a me comunicar com a espiritualidade. Comecei a manifestar uma conversa. Ou seja, você quer conversar com a espiritualidade? Comece falando pelo pensamento ou expressando até em voz alta. Não tem problema, não se incomode, tá? Não se incomode se alguém perceber. Se você estiver sozinho em casa, melhor ainda, né? Quem nunca conversou sozinho em casa? E muitas vezes não é sozinho, não, né? Nesse momento você não está sozinho, você vai conversar com a espiritualidade. Eu conversei com a espiritualidade. E nesse momento eu deitado, conversei. Chamei por um médico que já desencarnou, mas me fez uma cirurgia de vesícula em 2008. Ele fez uma cirurgia de vesícula em mim. Chamei por ele e chamei por mais uma gama de espíritos, principalmente pelo Dr. Frederico von Stey, mais uma vez, que é um médico amigo que me acompanha, que me ajuda muito. Esses espíritos nem gostam que a gente fale muito isso, porque eles não têm essa vaidade de estar querendo aparecer, nem querem que esses relatos sejam divulgados mundo afora. Eles não se importam com isso. Mas eu é que estou fazendo questão de falar, porque foi algo muito forte para mim. Então o que é que acontece? Eu pedi e disse assim a ele, a Dr. Frederico, mais uma vez eu pedi um sinal. Venham aqui cuidar de mim. Venham olhar aqui meu corpo, como é que está. Venham olhar meu perispírito. Venham olhar meus corpos. Venham olhar minha saúde como está. Venham cuidar de mim. Se for preciso fazer uma limpeza espiritual em meus corpos, façam. Ou um processo cirúrgico. O que tiver de ser feito, façam. Agora, me dê um sinal. Isso eu falei. Eu verbalizei isso em alto e bom som, sozinho em casa, verbalizei isso, falei, chamei pelo nome de Frederico umas 4 vezes, solicitei isso verbalmente algumas vezes, que queria essa ajuda, uma limpeza e um sinal. Mais uma vez eu peço um sinal. Veja outra ousadia, né? De além de chamar e de pedir o que quer, ainda quer um sinal. Veja o nível de exigência, né, que a gente ainda, pessoas como eu, fazem. Mas o que é que eu estou querendo dizer com isso? Eles compreendem isso diante das nossas limitações e necessidades no momento e entendem que a forma que a gente está pedindo não é com uma forma arrogante, não é dando ordem. Eu quero isso, eu quero desse jeito, não. É um momento realmente que a gente pede encarecidamente uma ajuda, uma intervenção e, se possível, um sinal. Porque a gente sempre gosta, por mais que a gente creia e não só creia, que a gente sinta a ajuda espiritual, a gente sempre pede e gosta de ter um sinal, de ter uma confirmação de que houve algo. E eu pedi. Veja que coisa interessante. Já havia pedido um sinal ano passado na história da cãibra. Pedi o sinal. Isso foi semana passada. Isso faz 7 dias por aí. 7, 8 dias, quer dizer, tá bem recente, né? E aí,
Eu coloquei uma música, um mantra, uma música assim no celular para facilitar o processo de presenças dos espíritos, de atuação médica sobre mim, de cuidados, de limpezas energéticas sobre mim, tudo isso porque nós sabemos que os médiuns sensitivos sofrem muito também com as questões psicossomáticas, sofrem muito também com essas mudanças que estão acontecendo no nosso DNA, no nosso corpo físico, para passar da terceira para a quinta dimensão. Então são dores musculares, articulares, são sensações às vezes mal-estar, sensações de enfermidades não existentes. Tudo isso acontece e que às vezes nos assusta. A gente pensa que está doente, que está com algum problema mais sério às vezes. E eu estava lá deitado e pedi um sinal. Aí eu comecei lá a sentir que tinha algumas presenças ali, tal, passou 10 minutos, passou 20, passou meia hora, passou 40 minutos. Aí de repente eu senti que o trabalho deles já havia sido feito. Eu desliguei a música do telefone que estava ali. 45 minutos após, né, que eu desliguei, fiquei ali deitado, mas já me sentindo um pouco melhor porque senti que houve uma presença deles. Foi o que acontece, eu recebo um WhatsApp. Até aí, tudo bem. Só que foi um WhatsApp de uma pessoa que está no grupo de WhatsApp do canal, que tem um grupo de WhatsApp do canal aqui, Prof. Kardec. Essa pessoa está no grupo do WhatsApp do canal e essa pessoa nunca havia dirigido a palavra a mim, nem eu a ela. Eu não conheço ela, não havia conhecido ela. Ela estava dentro do grupo porque ela havia entrado, viu o canal no YouTube e entrou, porque temos aí na descrição do canal um link do grupo do WhatsApp. Ela entrou e ela estava nesse grupo, estava e está nesse grupo do WhatsApp do canal. E não me deixa mentir no que eu estou falando. Ela simplesmente serviu como médium do processo, como canal do processo desses espíritos que vieram me visitar. Veja que coisa impressionante. Essa mulher não mora onde eu moro. Essa mulher nunca falou comigo em lugar nenhum. Essa mulher mora em outro estado, tá? Mora em outro estado, nunca conversou comigo, nunca havia conversado comigo nem pelo WhatsApp, nunca havia tido nenhum tipo de contato, a não ser assistir algum vídeo, alguma live. Muito bem. Essa pessoa serviu de canal e foi o sinal que eu pedi. Veja que coisa impressionante, interessante. Essa mulher passa um WhatsApp para mim, com a voz de quem está envolvida pela espiritualidade, dizendo: olha, aconteceu você isso. Você, nessa encarnação é isso. O que acontece com você é que às vezes tal. E uma oscilação aqui, uma coisa aqui, tal. Por que isso, por que aquilo? Porque o canal isso, porque o canal aquilo e porque você isso. Eu não vou estar dizendo aqui tudo que foi falado, né? Claro, é uma questão pessoal. Mas, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Vejam só que coisa impressionante, real, que aconteceu. Mais uma prova da espiritualidade. Eu, mais uma vez, roguei, evoquei os espíritos, prova de que é possível, e não só é possível, mas é super recomendável evocar, chamar, como também pedir um novo sinal, e o sinal veio de uma forma totalmente inusitada. Mas para você ter uma ideia, como eles conseguem mandar sinais para a gente, né? É só precisa a gente estar atento. Você às vezes pode estar desatento, fique atento. Eu pedi um sinal, passou o meu momento meditativo, passou o momento da presença deles ali, eu senti a presença, mas não teve um sinal de confirmação. Não teve porque, assim que terminou, 45 minutos depois de eu pedir esse sinal, não foi 3 dias depois, não foi uma semana depois,
Não foi um mês depois, nem um ano depois. 45 minutos após eu pedir esse sinal, o meu WhatsApp vem uma mensagem para mim de uma pessoa que nunca havia conversado comigo. Simplesmente só estava no grupo do WhatsApp do canal aqui. Essa pessoa, eu não vou revelar o nome dela, mas se for preciso, depois eu revelo, até porque eu tenho certeza que para ela não há problema nenhum nisso e ela pode confirmar toda essa história. Não é? O bom é isso, que a gente mata a cobra e mostra a cobra morta, né? Então, essa pessoa mandou uma mensagem de WhatsApp para mim dizendo: Kardec, olha, e com a voz sensibilizada, meio que mediunizada. Kardec, olha, o que acontece com você é isso, porque o que acontece é isso, o canal isso, o canal aquilo, o canal tal, o canal falou algumas coisas sobre o canal e sobre mim. E o que está acontecendo é isso por conta disso, daquilo, tal. Ou seja, o sinal que eu pedi. A explicação, o detalhamento, o sinal que eu pedi de que realmente os espíritos estiveram presentes foi dado de uma maneira totalmente inusitada. Ou seja, se utilizaram de uma pessoa que canalizou isso em outro estado, que não sabia nada da minha vida e que mandou uma mensagem para mim falando tudo isso. E agora? E agora? Pergunto eu. Para que você entenda que eu me lembro da música do Bob Dylan, né? Que as respostas estão no ar. Cabe a nós captar. The answer, my friend, is blowing the wind. As respostas estão aí no ar. No ar. Ou seja, cabe a nós sentir essas respostas. Então, é isso que eu queria dizer para vocês nesse vídeo, gente. Para não alongá-lo mais, eu concluo ele aqui com todo carinho e respeito a cada um dos inscritos no canal. E se você ainda não está inscrito, por favor, se inscreva. Porque esse canal traz a sua verdade, traz depoimentos como esse, palestras / depoimentos como esse, reflexões e análises sérias, vivências concretas, reais, e que eu tenho pessoas aí para comprovar tudo que eu estou falando, não é? Isso é muito importante. Então, veja o que aconteceu. Tudo isso que eu falei são momentos da minha vida que não me deixam em nenhum momento com uma dúvida de que há uma vida infinita para todos nós. E esse é o recado principal para deixar para vocês, de que não existe fim, de que somos seres das estrelas, somos estrelas e não teremos nunca fim. Teremos transformações, teremos transmutações, mas nunca chegaremos ao fim. Não há fim, há sempre recomeços, há transformações, há modificações, há mudanças em vários sentidos, mas nunca há um ponto final. É isso que eu queria dizer para vocês. E eu acho que essa é a mensagem mais bela que a vida pode nos dar e que nós devemos repassar para todos, principalmente para aqueles que estão tristes, cabisbaixos, para aqueles que estão totalmente no ceticismo, que têm suas razões para hoje em dia serem céticos e duvidarem das coisas. A dúvida é sempre muito importante, mas eu digo o que eu falei nesse vídeo, todas as histórias que eu contei foram reais, vivenciais, nada fruto de imaginação, de entorpecimento, nem de invenção da minha cabeça. Então é importante dizer isso para vocês. E essa última história, ela fecha com chave de ouro esse vídeo que se chama Diálogo com o Além, não é? Veja que eu peço um sinal e o sinal, imagine você, ele pode vir das mais diversas formas, inclusive utilizando de pessoas que podem estar em qualquer parte do mundo e que vão servir de canal para trazer para você a mensagem que você precisa
o recado que você precisa, que os espíritos estão te mandando, que os amigos espirituais estão te mandando, que a espiritualidade está te mandando, que Deus quer falar para você. Pense sobre isso e nunca se veja sem essa condição. Não queira também se comunicar com os espíritos só por se comunicar. Não, tenha propósitos. Procure estudar e buscar uma espiritualidade com propósito, com busca real. E aí você vai sentir muito mais a presença e os sinais dos espíritos em sua vida de maneira concreta e real, como eu acabei de relatar e de contar. E se você não entendeu alguma parte ou não ficou claro para você alguma parte, volta o vídeo aí e assiste de novo que você vai entender tudo que eu falei direitinho, tá? Bem, se você está chegando aqui pela primeira vez, por favor, inscreva-se no canal. Dá essa força pra gente. Se inscreve no canal, tá? Se você já faz parte do canal, continua me ajudando deixando o like, comenta, participa, interage. O like é uma coisa tão simples, tão fácil e às vezes as pessoas esquecem, porque simplesmente esquecem mesmo, ou simplesmente pela falta de boa vontade ou preguiça de colocar o dedinho e deixar o seu like. Deixa o like, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo. Eu tenho certeza que um vídeo como esse pode ajudar muitas pessoas. Você pode enviar para pessoas aí que pode acordá-las, ajudá-las no despertar, na busca, na expansão de consciência, tá? Inscreve-se, ajuda o canal que vem crescendo e eu preciso de vocês. Aqui eu estou abrindo meu coração, contando histórias bem pessoais e eu queria em contrapartida só que vocês mantessem a fidelidade, convidassem mais pessoas, se inscrevessem no canal, deixassem o like e interagissem comigo, tá bom? Um grande abraço a todos, muita paz a todos e um grande abraço e saiba, não estamos sós e somos eternos. Um grande abraço.